Uma bomba acaba de explodir no cenário da mídia brasileira. A Jovem Pan, por anos conhecida por sua linha editorial independente e crítica, está no centro de uma polêmica e deixou milhões de brasileiros revoltados. Supostamente, um Pix vindo diretamente do governo federal teria caído na conta da emissora, gerando uma reviravolta editorial que ninguém poderia imaginar. O governo Lula ampliou a verba de publicidade destinada à Jovem Pan, mesmo depois de acusar a empresa de promover fake news sobre as eleições e estimular atos golpistas. E as mudanças não pararam por aí. Até mesmo Emílio Surita, uma das figuras históricas do programa Pânico e famoso por suas opiniões fortes, surpreendeu a tecer elogios à Rede Globo. Isso mesmo, a emissora que sempre foi alvo de críticas, agora é exaltada por um dos principais nomes da Jovem Pan. Parabéns à Rede Globo. Parabéns, Roberto. É isso aí, a gente precisa de investimento. Pode pedir emprestado. Mas a gota da água foi durante uma entrevista ao vivo com o advogado do ex-presidente Bolsonaro. Enquanto ele fazia revelações importantes, a conversa foi subitamente cortada. Coincidência? Estratégia? Ou sinal claro de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores? Nossa questão, nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. E em meio a tudo isso, o deputado Nicolas Ferreira enviou um recado direto para a nação. A direita está mais unida do que nunca para 2026 mudar o país novamente. Será que estamos testemunhando o início de uma nova era política no Brasil? Há somente um nome que gera arrepios, que se chama Jair Messias Bolsonaro. Fique até o final, porque neste vídeo você vai descobrir todos os detalhes por trás dessa história e o que significa para o futuro do Brasil. Veja! O governo Lula ampliou a verba de publicidade destinada à Jovem Pan, mesmo depois de acusar a empresa de promover fake news sobre as eleições e estimular atos golpistas. Os veículos do grupo receberam aproximadamente 2,5 milhões de reais em campanhas de mídia do governo federal em 2024, depois de ficarem praticamente sem inserções até os últimos meses de 2023. De quem acusa a emissora de ser fascista ou de espalhar fake news e vai lá depois e destina uma verba de milhões pela SECOM, tem que dar explicações, né? Você está financiando fake news, é estranho isso. Ou, claro, a empresa de repente parou de espalhar fake news, de abrigar fascistas, né? Até porque o sistema pressionou pela demissão de vários. Eu, inclusive, que fui numa barca junto ali com alguns, e não era por falta de audiência. Uma coisa é você olhar e falar, o programa não está dando audiência, estamos com dificuldade financeira. Outra coisa é quando a pressão vem do governo ou de instituições de Estado, né? A gente sabe o que aconteceu. Eu entendo que muita gente queira usar uma notícia dessas para xingar até que seja, né, a diretoria, a empresa em si. Eu vejo isso como um quadro muito triste da realidade brasileira. Eu acho isso um sintoma que ilustra com perfeição o fato de que não vivemos mais numa democracia. Era uma empresa que, é uma empresa que tem mais de 80 anos em rádio, mas que o canal ali em si de televisão, com uma pegada diferente, era bem recente. E já estava encostando na audiência da principal, que é uma empresa de 30 anos, que é a Globo News. E, de repente, ela foi massacrada pelo sistema, pressionada de tudo que é forma. O proprietário foi convocado pelo ministro Alexandre de Moraes para dar explicações e, obviamente, nessa conversa há um tom de ameaça. O Ministério Público entrou em ação. As demissões aconteceram e, mesmo assim, não aliviaram, que é a famosa frase do Winston Churchill, né? Entre a desonra e a guerra, escolheu a desonra e terá a guerra. Então, agora, parece que finalmente há uma espécie de tentativa de sobrevivência, custe o que custar. Até mesmo que custe, no ato de jornalismo, entrevistando um advogado, como o do ex-presidente Bolsonaro, né? Você interromper da forma mais constrangedora possível para um jornalista a entrevista, porque ele tocou num assunto proibido, que é a própria censura que a Jovem Pan sofreu, né? O que nós temos aqui? Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada.
Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Vocês viram o estúdio, você aí, você que está me Aquele das ouvindo no telonas? rádio. Você viu o É um estúdio? negócio É espetacular. igual do Mandalorian. Uma salva de palmas para a Rede Globo Televisão. Lembra muito o nosso. É igual o nosso, só que não. É um estúdio sensacional, um estúdio de última geração para fazer as produções. Vamos fazer muito legal. Parabéns pro Robertinho. Muito legal. É impressionante. Parabéns pro Robertinho. Muito legal. Esse estúdio, está vendo aí? Até Sim, uns tudo tela. mostrando aí. É tudo tela. Ah, é? É que você não precisa mais fazer o cenário com profundidade. Você usa até uma parte, dali pra trás é tela, na tecnologia que as câmeras não ficam aquele zoado. Belo investimento. É 8K, né? Sensacional, Muito sensacional. Parabéns à Rede Globo. Temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre o contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário de doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, não virei como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que acham não, que tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores.